Quem é Johnny Pinheiro? Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, o Johnny Pinheiro, ele é cristão, casado, pai de 3 filhos, pé vermelho, que adotou Curitiba ali em 1991 como a segunda cidade natal. Sou representante comercial também e faço aplicativos de mobilidade urbana, Uber, né, 99, em horários alternados, né? Já fiz Uber já em tempo integral, também no período que estive desempregado, e hoje sou representante comercial e faço Uber em horários alternados. Maravilha, Johnny. Johnny, por que Curitiba? Então, como eu falei, eu sou pé vermelho do interior do Paraná, e eu me lembro que em 80, ali no período, eu não vou lembrar exatamente a data, pastor, mas de 85 a 88, eu me lembro que passou uma reportagem no Fantástico, colocando Curitiba como a 3ª melhor cidade do mundo para se viver. E eu já tinha irmãos que moravam aqui, então eu me mandei para Curitiba, como diz a música da Glória Pires, né? Me mandei para Curitiba, porque foi essa cidade que eu quero morar, né? Cidade, para ser comparada a nível de Europa e Estados Unidos, é nessa cidade que eu preciso morar. E daí, em 91, eu não pude vir em 87. Em 87, 89, eu passeava aqui em Curitiba, né? Tirava minhas férias para cá. E em 91, daí, pintou a oportunidade de eu me mudar para Curitiba. O senhor disse que é pé vermelho. O senhor era de Ribeirão do Pinhal? Ribeirão do Pinhal, Norte Velho do Paraná, ali a região ali de Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina. Eu sou daquela região do café. Do café, exatamente. Era a época do café, onde ali haviam vários grandes produtores de café, né? Exato. Eu estive lá, acho que umas 3 ou 4 vezes, falando no ginásio de Ribeirão do Pinhal. Uhum. Eu me lembro de ter visitado uma das terras onde ali praticamente eu acho que chegava a trabalhar mais de 3.000 pessoas. Onde tem uma sede, com toda uma estrutura realmente admirável. O senhor era dessa época? Dessa época. Você deve ter visitado as fazendas do José Ferroni. Exatamente. Isso, as fazendas do José Ferroni. Ele era o maior fazendeiro de café da região, inclusive chegou a ser o maior fazendeiro de café do Brasil e da América Latina. Exatamente. Ele faleceu, acho que é coisa de uns... Não vou me lembrar exatamente quando ele faleceu, mas ele chegou a ser... E era assim, realmente. Meu pai trabalhou com o José Ferroni. Eu achei maravilhoso. Um mundo aquilo. Ele não contratava a pessoa, ele contratava a família. Ele contratava a família e já cedia a casa para a família morar. Era uma região assim, muito abençoada na época. Muito abençoada. Muito próximo. A gente tinha muito emprego. Um dos fatores que me levou de volta a vir para Curitiba, além de gostar dessa reportagem que saiu e de Curitiba ser uma cidade modelo para o mundo, foi também a falta de emprego que existe hoje no norte do Paraná, né? Porque foram tirando café, colocando soja, foram tirando algodão e assim o desemprego aumentou, na verdade, né? No interior. Olha só. Que época, hein? Pois é. Que época. Exato. E veio para... Se eu não me engano, essa era a época em que o Requião estava na sua primeira... No seu início, né? No que tange a ser prefeito de Curitiba. Foi isso mesmo? Exato, exatamente. Ele era o prefeito de Curitiba ali, acho que de 86 a 88, acho que foi ele o prefeito de Curitiba. Quando eu vim, já não era mais ele. Mas quando passou essa reportagem, ele era o prefeito. Ele era o prefeito. Ele era o prefeito. E Curitiba era realmente uma cidade assim exemplar. Eu, às vezes, falo hoje com os meus clientes e, às vezes, com os passageiros de aplicativo que a Curitibinha que alguns citam hoje não é a mesma que era na época. A gente tinha segurança, a gente tinha polícia, acho que tinha os módulos, né, de polícia nos bairros, assim, a segurança era outro nível. Eu sempre comento que Curitiba ainda é das capitais da cidade mais segura, mas não é a Curitiba que eu conheci lá em 86, 87, ali por volta dos anos 90, não é mais. Infelizmente não é, eu acho que faltou assim, uma política, dar sequência na política que talvez o Requião fazia, para tornar Curitiba aquela cidade que ela é, entendeu? Acho que faltou isso aí. Faltou isso, né? Eu acho que sim. É um retrocesso, né? Sim. Hoje a gente tem ainda segurança, mas já não é mais aquela segurança. Eu, por exemplo, nunca tinha sido assaltado em Curitiba. E recentemente eu fui, a mão armada. Era coisa que você não via falar naquela época. Tanto que muita gente veio para cá. Curitiba inchou por causa desse marketing que, na verdade, nem foi ele que fez. Quem se aproveitou depois foi o próximo prefeito. Se aproveitou da ocasião do governo do Requião nesse período, né? Então ele construiu o nome da cidade, sim, construiu essa reputação da cidade, sim,
E, infelizmente, né, assim é a política e o sistema, ela se utiliza daquilo que você faz, daquilo que você constrói e acaba se apropriando, né, do resultado como se dela fosse. Exatamente. Exatamente. É isso aí. É assim que eu vejo também. Que de lá para cá, Curitiba só definhou, né, em algumas questões. Volto a dizer, ainda é das capitais, eu converso muito com um turista, e eles citam, ainda é a cidade mais segura do Brasil. Mas está longe de ser aquela Curitiba dos anos ali, final dos anos 80 e começo dos 90. É. Mas olha, é interessante essa sua fala, porque trazer à memória o que nos possa dar esperança é o que a Bíblia evoca. Eu creio que nós podemos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. E há uma esperança que aquela cidade, daquele tempo, volte a ser. Exato, exatamente. Eu tenho essa esperança também, que Curitiba volte a ser aquilo que era. E eu acho que, de lá para cá, não vou nem citar nomes, mas assim, muitos políticos faltaram com isso, né? A cidade cresceu, mais ainda do que era, e não teve, acho que, um projeto de segurança pública para acompanhar esse crescimento. Então, é por isso que hoje ainda a gente vê muita gente insegura em Curitiba. Os moradores, os turistas não veem isso que a gente vê, mas a gente que mora aqui a gente vê. Quem anda de ônibus, né? Quem está ali nos bairros, de repente precisa trabalhar num local próximo de casa, não consegue ir a pé. Então, assim, ela só definhou. Eu tenho também a esperança de que ela volte a ser. Que ela volte a ser aquela cidade modelo a ponto de ser comparada com cidades... europeias. Exatamente. Para conseguir o título de terceira cidade melhor do mundo para se viver, tem que ter sido um projeto muito bom. Né? Exatamente. E eu, literalmente, vejo dessa mesma forma, porque naquela gestão em que a transformação se deu em um período, talvez um dos mais desafiadores, porque a velha política, embora hoje fala-se muito da nova política, mas eu penso que nós precisamos voltar aos bons princípios daquela política que se praticava, política limpa, reta, e aonde o eleitor podia cobrar uma atitude de quem ele votou, pedindo que ele realmente honrasse o que foi falado no período de campanha. Exatamente. Eu vejo, pastor, aproveitando que o senhor comentou isso, que hoje falta isso, falta ouvir a população. Eu acho que você não tem uma facilidade de conversar com o seu político. E eu vejo também que os governos hoje, né, os atuais, não governam mais pensando na população. Né? Então, assim, fica meio blindada a coisa ali. E eu percebo que nesse governo, principalmente dessa época que eu vim para Curitiba ali, ele se preocupava mais com a população, em governar para a população. Hoje em dia se governa, infelizmente, só por centro de Curitiba. Verdade. Eu rodo Curitiba aí tanto como vendas como aplicativo, e eu vejo, às vezes, assim, a atual gestão arrancando asfalto bom na região central de Curitiba para colocar outro, para poder pintar, fazer marketing. E na região metropolitana a gente sofrendo aí com tapa-buraco, rua cheia de buraco, entendeu? Falta essa visão. Então, assim, esses governos, os últimos governos que Curitiba teve, não olham para um todo, entendeu? Tem uma ou outra rua de bairro que são realmente asfaltadas, normalmente onde o ônibus passa, mas você saiu daquela linha ali, rapaz, pastor, é impressionante. É impressionante. Sabe, a pessoa não consegue tomar um refrigerante no carro, por exemplo, que ela derrama no corpo, de tanto tapa-buraco que tem, ondulação ou buraco. Lapidação. Né? Eu faço manutenção no meu carro, às vezes balanceamento, tem que fazer às vezes a cada 2 meses. Por causa dos buracos e da trepidação que tem aí, os tapas-buracos que tem em Curitiba. E é uma verdade isso. Sim, sim. O senhor mora no Fazendinha? Eu moro no Fazendinha. E o povo lá te conhece como... Johnny Pinheiro, Johnny né? Pinheiro mesmo. O representante comercial e também o motorista de aplicativo. Que legal. Eu já morei em vários bairros em Curitiba desde que eu vim para Curitiba. Olha só, talvez se o senhor lá, eles te conhecem pelo chapéu ou sem o chapéu. Como que é isso aí? Eles conhecem sem o chapéu, na verdade. Eu não uso chapéu no dia a dia. Eu uso quando eu vou, assim, participar de algum vídeo, alguma coisa, né? Por causa da calvície. Então, para não expor a calvície, eu coloco o chapéuzinho ali, né? Mas no vídeo, então, o senhor já é antigo aí? Sim, eu faço alguns vídeos, assim, de mensagem bíblica, né? Que legal! Tem alguns videozinhos rodando aí na
na rede social. Pouco ainda, pretendo fazer mais, mas ainda tem algum rodando aí. Que bênção, que bênção. Tem alguma mensagem bíblica aí, na agulha? Que eu lembre agora de cabeça assim, não, pastor. O senhor pegou desprevenido assim, né? Mas tem algumas mensagens que eu coloco ali sim, sabe? Que legal, Johnny, que legal. Sempre é bom uma mensagem, né? Uma palavra pode transformar uma vida e nortear uma história inteira, né? Fazendo com que ela alcance os seus sonhos e os seus objetivos. Isso é verdade, pastor. Isso é uma coisa que eu sempre comento nas igrejas por onde eu passei, às vezes incentivando as pessoas a falarem de Deus. Eu acabei não falando agora porque eu não fui pego de surpresa, o senhor me desculpe. Não por isso. Mas assim, eu sempre comento isso com as pessoas. Falo assim, olha, se o Espírito Santo te tocar, fale. Porque você pode ser a única Bíblia que a pessoa vai ouvir na vida. E às vezes assim, você tem a oportunidade de falar, eu percebo isso, por exemplo, muito nos aplicativos. Às vezes eu estou ali fazendo uma corrida e eu começo a conversar com a pessoa e percebo que a pessoa tem um problema. E daí logo o Espírito Santo me traz uma mensagem, sabe? E a gente começa a conversar, a gente percebe que a pessoa recebe aquilo. Então eu sempre comento isso. A gente deve abrir nossos lábios e falar quando o Espírito Santo tocar, porque a gente pode ser a salvação da vida de uma pessoa. A gente não faz ideia do poder que vai ter essa mensagem, não nossa. A gente é falho, a gente é pecador, mas a mensagem que o Espírito Santo vai usar para tocar na vida da pessoa, para de repente ela não cometer um suicídio, sabe? Então a gente tem realmente que falar. É verdade. A Bíblia diz que a sua palavra nunca volta vazia. Exato. Mas ela sempre prospera para aquilo que ele a designou. Até porque a palavra dita ao seu tempo são como maçãs de ouro em salvas de prata. Amém. Então, Johnny Pinheiro, você é motorista de aplicativo. Há quanto tempo já? Motorista de aplicativo desde 2018. Eu sou, na verdade, representante comercial, como eu citei, mas em 2018 eu comecei a atuar como motorista de aplicativo porque eu estava desempregado. Então eu fui ali até 2021 fazendo motorista de aplicativo em tempo integral e depois me recoloquei na minha profissão e hoje eu faço como complemento de renda. Mas eu me identifico como motorista de aplicativo, sim, na profissão também, né? Que é uma profissão digna, né? Sim. Hoje, inclusive normatizada já em Curitiba, muito pouca gente sabe. Eu acabei esquecendo de trazer, mas assim, todo motorista de Curitiba, depois do decreto do GRECA, do atual prefeito, a gente se obrigou a abrir uma MEI, a fazer um cadastro na URBS e a ter uma carteirinha. Então a gente paga a taxinha lá na URBS, é feito todo um processo de puxar antecedentes criminais para a gente poder trabalhar como motorista de aplicativo. Então, teoricamente, nem todos têm, mas o motorista de Curitiba, hoje em Curitiba, ele tem que ter uma MEI, ele tem que ter a carteirinha da URBS, senão ele não pode rodar em Curitiba. Então, assim, foi já regulamentado. Aquilo que antes, no passado, até aproveitando que o senhor comentou sobre isso, eu quero comentar aqui, ó, de alguns projetos que eu tenho, né? Eu pretendo exigir para a categoria de motorista de aplicativo o respeito. Porque durante muitos anos, pastor, eu comecei em 2018, mas teve muita gente que começou em 2014. E assim, esses que começaram em 2014... até quando eu entrei também, já tinha um pouco isso ainda, foram muito perseguidos, chamado de clandestinos, de serviço ilegal, serviço irregular e até mesmo de vagabundo às vezes. Teve briga, eu acho que teve ocasiões aí até de carro virado de roda para cima, acho que aconteceu no Batel, se eu não me engano, outros carros depredados, né, por conta de não ter regulamentação. Mas hoje não, hoje o serviço já é regulamentado, tá? Para o senhor ter uma ideia, eu levantei antes de vir para cá, eu levantei no próprio site da Câmara Municipal de Curitiba, que hoje nós temos 27 mil motoristas em Curitiba. Já no site da URBS, que não apresenta a quantia de motorista de aplicativo tem, eu pelo menos não achei, cita que tem 2.498 taxistas. Ou seja, nós temos uma frota de motorista de Uber de praticamente 10 vezes mais do que a frota de taxista. E nós não temos uma vaga para estacionar nosso carro e esperar o nosso passageiro. Então, é uma das coisas que eu pretendo exigir, que a nossa classe seja respeitada. Hoje, se a gente fosse uma empresa, a gente teria 27 mil empregos diretos, fora os indiretos. Quantos lavacares não foram iniciados por conta do Uber? Seguros de carro que aumentaram, venda de carro que aumentou. Quanto imposto? Não sei se o senhor sabe, pastor, mas só para o senhor ter uma ideia, eu levantei aqui, ó, do site da Curitiba, curitiba.pr.gov.br. De 2017, desde que começou a ser cobrada a taxa nas corridas, de 2017 a 2019, Curitiba arrecadou 32 milhões. Pouca gente sabe, mas em cada corrida que o passageiro faz no Uber, tem uma taxinha, que ela varia de 3 a 8 centavos conforme o quilômetro. Curitiba arrecada.
Em 2 anos, isso lá atrás, quando talvez não tivesse a quantia de motoristas que tem hoje, gerou 32 milhões de reais para Curitiba. Uau. Então, assim, nós geramos emprego, nós geramos recursos, impostos para o município de Curitiba e nós somos desrespeitados ainda. Então, assim, eu pretendo exigir esse respeito para a nossa classe. Eu pretendo que a gente tenha lugares para nós parar o nosso... Talvez na região onde tiver estar, em cada quadra eu vou querer que esteja um espaço para nós parar o nosso carro. O motorista de aplicativo não vai ficar estacionado. Ele não tem esse perfil. Ele vai estacionar para esperar uma corrida. E é interessante, de repente, a gente disponibilizar essa vaga, porque o próprio passageiro da região central de Curitiba, hoje ele fica perdido sem saber onde está o carro dele. Porque vaga para parar não tem. Então, tendo a vaga, ele já vai se localizar naquela vaga para esperar o motorista chegar naquela vaga para ele embarcar. É uma das coisas que eu pretendo fazer por Curitiba. Tá? Muito bom. E dentro também dessa linha, pastor, o senhor me permite falar? Claro. Eu tenho ainda um outro projeto, dentro desse mesmo projeto, aí não é só para defender os motoristas de aplicativo. Aqui também vai em defesa da população. Porque assim, desde quando foram instalados esses radares em Curitiba, ele na verdade se tornou uma máquina de caça-níquel. Eu não vejo outro objetivo nisso que não seja simplesmente arrecadar. Eu não percebo nada. Eu converso com passageiros, pastor, para o senhor ter uma ideia, e às vezes até clientes, passageiros principalmente, que estão usando o Uber porque se envolveram num acidente justamente por causa do radar. Porque você chega no radar, quando está chegando próximo do semáforo, ele fecha de uma vez, a pessoa para e o cara que vem atrás bate. Então eu pretendo trazer uns radares que eu vi, uns semáforos que eu vi ali na região de Araucária, onde o prefeito realmente ali se preocupa com a população, se preocupa em evitar acidentes, em evitar situações onde o passageiro, onde o motorista vá se envolver num acidente e provocar uma morte, algo assim. Ali tem alguns semáforos com temporizador. Então, assim, o senhor está chegando uma quadra antes do semáforo, principalmente onde tem o radar, ele tem um tempo lá em cima, 30 segundos, e ele vem diminuindo, 30, 29, 28, para você saber quanto tempo falta para o semáforo fechar. Então, assim, isso sim é pensar na população. Isso sim faz evitar acidentes. Não colocar um radar, e tem situações em Curitiba de radar escondido atrás de árvore, praticamente. Verdade. Entendeu? Isso não é para pensando na população, isso é pensando em arrecadação. Verdade. Então eu pretendo brigar nesse sentido também, não só, como eu falei, não só para os motoristas de aplicativo, mas para toda a população, que hoje em dia, infelizmente, provoca alguns acidentes. Eu quero levantar esses dados mais futuramente, mas eu conversei com muitos passageiros que falam assim, me envolvi no acidente, o radar fechou, amarelou, eu não sabia se ia dar tempo de eu passar, se eu ia levar uma multa ou não, freiei, o cara de trás veio e bateu. E é o que mais acontece, né? Eu vejo com frequência isso aí. Então, assim, ele não está ajudando a população, ele está atrapalhando a população, ele está arrecadando dinheiro, e isso pode ter certeza que muito. Não levantei os valores, mas eu tenho certeza de que muito. Porque ele foi colocado com esse propósito, né? Com esse intuito. Exatamente. Então, olha, realmente um lindo projeto, e eu creio que vai dar muito certo mesmo. Eu creio também. A gente precisa, né, de pessoas que briguem nesse sentido, né, em favor, volto a dizer, não é só para os motoristas de aplicativo. Às vezes para pensar assim, mas ser motorista está pensando só na sua classe. Não, estou pensando na população como um todo aqui. A população também se envolve em acidente. É ao contrário, quem usa de Uber não se envolve no acidente. Ele pode estar dentro do carro que se acidentou, mas os passageiros que eu peguei eram motoristas, que estavam com seu carro encostado, usando Uber, por quê? Porque me envolvi no acidente num desses semáforos. Então, assim, pelo menos onde tem os radares, eu pretendo, se eu chegar a assumir a posição de vereador um dia, eu pretendo colocar esses semáforos lá. Já que o senhor falou sobre isso, quando foi que nasceu no seu coração essa pretensão de ser um candidato? Olha, foi justamente na época eu sempre, pastor, fui muito envolvido com as questões sociais. Eu desde pequeno, assim, quando eu assistia ali o Fantástico com meu pai, eu via aquelas reportagens sobre a África, eu já me sensibilizava. Então, essa questão social, ela me toca muito. Eu gosto sempre de estar envolvido com questões sociais. Nas igrejas onde eu passei, eu me envolvia nas questões sociais para ajudar as famílias, arrecadação de cesta básica e por aí vai. Então, assim, isso sempre me tocou. E vendo a forma que os últimos governantes, assim, têm governado o nosso país, eu fui tocado da necessidade de ser, né, um pré-candidato para essa vaga. Por quê? Principalmente ali na pandemia, pastor, eu estava desempregado.
na época da pandemia. Então, assim, eu entrei em 2018, como eu falei para o senhor, mas em 2020, quando teve ali a pandemia, eu ainda estava fazendo só aplicativo. E eu percebi assim, pastor, que a atual gestão e alguns vereadores não se preocuparam, por exemplo, com a nossa classe, os autônomos, com o pessoal que era autônomo, que era manicure, cabeleireiro, né? O cidadão ali que fazia o carrinho de cachorro-quente. Ninguém se preocupou com essa classe. Então, assim, quando saiu o lockdown, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, mas quem é que veio perguntar se eu podia parar? Lógico, a gente entende que tinha uma pandemia, tinha que ter algum certo controle, mas assim, parar e deixar essas pessoas em casa sem ganhar o seu ganha-pão, sem ter o seu ganha-pão para poder sustentar suas famílias, eu achei assim um descaso muito grande. Então eu falei assim, eu vou tentar entrar ali, porque se eu tivesse ali, eu conseguiria brigar não só pela minha classe, pelo setor que eu trabalho, mas por toda a população de Curitiba. Sabe? Isso me tocou bastante. Eu vi assim um descaso muito grande. Então, como eu falei, ratifico e retifico, quando o senhor desejou, então, realmente ser pré-candidato, foi de acordo com o que o senhor teve de experiência e esse teu know-how em estar ouvindo as pessoas, em saber da necessidade das ruas, dos bairros, isso, em ter essa visão mais próxima exato, do eleitor. E pelo que eu vejo, o senhor é uma pessoa que realmente fala bem, articula bem e também gosta de ouvir. Isso é maravilhoso, é o que nós precisamos, né? Verdade? Exatamente. Tá, inclusive, pastor, dentro de uma das minhas ideias, né, de projeto, ouvir os curitibanos. Porque como nós comentamos já aqui, hoje em dia eu percebo uma dificuldade muito grande, e às vezes falar inclusive com o vereador. Eu tentei algum tempo atrás falar com o vereador e você bate ali num assessor, é filtrado e não consegue falar com o vereador. E não é assim que deve ser. O vereador tem que ser do povo, o prefeito tem que ser do povo. O povo tem que ter acesso. Uma forma de poder expor as condições que ele está tendo, as dificuldades que ele tem, para que seja ouvido. Aliás, ele colocou os representantes ali com esse objetivo. Então, assim, qual que é a minha ideia? Ouvir a população de Curitiba. E de que forma que eu pretendo começar a ouvir a população de Curitiba? Dentro da minha profissão, pastor, de representante comercial, eu atendo revendas de material de construção e material elétrico. Então, eu costumo dizer o seguinte, um dono de material de construção, ele conhece toda a necessidade do bairro onde ele atua. Tem material de construção em Curitiba que está ali há 40 anos. Se você conversar com ele e com os outros comerciantes, eu digo ele porque ele é meu conhecido. Eu tenho, assim, uma carteira de clientes na região, assim, de aproximadamente quase 500 clientes, com quem eu tenho relacionamento, inclusive envolvendo até a região metropolitana. Então, assim, quando a gente começa a conversar com essas pessoas, a gente percebe que eles conhecem o bairro deles, assim, na mão. É ouvindo essas pessoas, conversando com eles, que eu vou entender a necessidade deles, primeiramente também, né? Os comerciantes hoje em dia sofrem muito com a questão da segurança, foi coisa que nós falamos agora há pouco, que Curitiba não é mais a Curitibinha que se fala, só é Curitibinha do jeito que se fala para quem realmente não frequenta os bairros, para quem não vive o dia a dia de um comerciante que está ali sem saber se vai ser assaltado qualquer hora ou não, entendeu? Então, assim, eu pretendo começar a ouvir Curitiba por esse meio. Lógico que eu pretendo talvez abrir algum canal, né? Não sei de que forma a gente vai criar isso, para poder ouvir a população. Um canal de WhatsApp, Facebook, eu não sei qual que vai ser a forma, mas eu creio que começando assim, pastor, a gente já consegue ouvir as necessidades de cada bairro tem. Sensacional, sensacional. Tá de parabéns. Obrigado. Tá de parabéns. Esse é o melhor caminho, a melhor opção e queremos e temos no nosso coração que o senhor terá êxito. Obrigado. Pela sua entrega, pela sua pessoa, por esse know-how aí, com essa experiência de vida que o senhor traz para nós. Que bom isso, hein? Aproveitando, pastor, aqui, ó, ainda falando dentro dessa linha de ouvir a população, o meu segundo projeto, por exemplo, é postinho em tempo integral. Eu costumo dizer que quem pode fazer alguma coisa pela população é quem realmente se preocupa com a população e quem vive junto com a população. Então, assim, postinho em tempo integral, por que eu tive essa ideia? É porque eu sou uma pessoa que usa os postinhos.
E os nossos políticos não usam. Então, eles não sabem da necessidade que tem. Então, assim, o que eu percebo, pastor? Eu pretendo fazer chegar a acontecer dessa forma um postinho em tempo integral. Que iria funcionar, por exemplo, das 7 horas da manhã até as 22 horas da noite. Por quê? Para atender principalmente esse cidadão que trabalha em horário comercial, das 8 às 6. Que hora que esse cara vai no postinho? Se ele vai no postinho no horário que o postinho está pronto para atender, ele tem que perder o dia de trabalho. O patrão já vai olhar meio torto para ele. E eu nem culpo, pastor, o patrão de olhar torto para ele, porque quem tem que dar o atendimento da saúde para o cidadão são os órgãos públicos, é a prefeitura, não é o patrão. O patrão tem que pagar o salário dele. Então o patrão, de certa forma, ele está certo de cobrar que ele não fique faltando ao trabalho. Lógico que a gente sabe que saúde é a prioridade. Mas assim, se a prefeitura se preocupasse em atender esse cara no horário que ele pode ser atendido, essas coisas não aconteceriam. Então, assim, a ideia de fazer o postinho em tempo integral, das 7 às 22, é justamente para que esse cara que trabalha no horário comercial, ali das 8 às 6 ou das 7 às 5, ele possa sair do seu trabalho sabendo que ele vai para o postinho e vai ter o atendimento. E depois ele vai para a casa dele, porque o postinho dele é próximo da casa dele. Então, ele vai ter o atendimento e vai poder ir para casa. É pensando nesse pessoal que tem esse atendimento. Hoje existe a UPA, mas assim, de repente alguém que está ouvindo pode falar assim, mas já existe a UPA. Tá, mas a UPA atende só a emergência. Quando você vai na UPA, ele te atende, faz ali o que tem que fazer para te socorrer naquele momento. O que ele fala para você? Procura o seu postinho. Esse cara não vai ter tempo de ir no postinho de novo, porque amanhã ele tem que trabalhar. Então agora, tendo horário até as 22, ele vai ter como ser atendido. Isso tudo, pastor, a gente só consegue vivendo ou ouvindo a população. Claro. Que é uma coisa que hoje, infelizmente, falta na atual conjuntura. Essa experiência a partir da sua própria vivência. Exatamente. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Agora, a sua visão é perfeita. Eu tenho visto muita gente que utiliza dos postos e que estão lá, por exemplo, no dia a dia, que passam exatamente por isso. Vão na UPA no 24 horas, passam por uma consulta, mas infelizmente não tem o acompanhamento. Exato. Por não terem esse tempo hábil. Exatamente. De ir no posto, já visto que ele fecha, acho que 17 horas, é isso? Eu acho que ele fecha às 18, só que parece que eu não tenho certeza, porque eu nunca fui nesse horário. Alguns postos, assim, parece que tem o atendimento no período da tarde. Sabe? Mas sempre quando vai se fazer alguma coisa, vai ter que ser feito no mesmo horário. É o que o senhor citou agora. Não vai ser atendido no mesmo dia. Aliás, ele pode até ser atendido pelo dia, mas assim, exames e tudo mais que envolvam, também vão ter que ser feitos no mesmo horário. Então a pessoa não vai conseguir dar o acompanhamento, pastor, não consegue. Ele vai perder 1, 2, 3 dias de trabalho, não tem como. Entendeu? Então a ideia do postinho em tempo integral é justamente isso, que ele tenha, nesse período ali das 18 às 22, que ele possa ter o atendimento, igual ele teria de manhã, e se ele precisar fazer exames, também seja feito nesses horários. Ele realmente ser atendido no horário que ele pode ser atendido. Eu penso que a prefeitura, os órgãos governamentais, eles têm que olhar para o cidadão para ver qual é a necessidade dele e em que horário ele pode ser atendido. Não é estipular. O postinho você vai ser atendido só de manhã. Por quê? Quem é que estipulou isso? O governo. Tá, mas o governo ouviu a população para isso? Entendeu? Então entra naquilo que nós falamos, não ouviu. Eles simplesmente ditam a regra baseada no que eles acham. Eles não vivem, pastor. Não vivem. Só quem vive a situação, quem está ali, quem usa. Eu costumo dizer, quem usa é quem pode fazer algo por você. Que está usando as coisas que você também usa. Quem não usa, pastor? Desculpa falar, mas tem gente aí que se o senhor abusar, tem vereador que se você pegar ele e colocar num carro para ele visitar os bairros, é perigoso ele não saber ir no bairro. E isso, pastor, que também pouca gente sabe, todo vereador em Curitiba, ele tem um carro locado para ele não precisa ter carro próprio, e ele tem combustível disponível para ele ir. Para que serve isso? Para ele andar Curitiba, conhecer os bairros, visitar os bairros, ver as necessidades, fazer projetos sociais que ninguém faz, entendeu? O vereador tinha que estar andando. O carro, eu não sei se o senhor já viu, mas é um Virtus branco, e ele tem um adesivo na porta escrito a serviço da Prefeitura Municipal de Curitiba. Eu vi porque eu passei um dia perto da Câmara e tinha vários carros ali, provavelmente era a reunião dos vereadores. Mas assim, tem que rodar Curitiba, tem que ver a necessidade daquele cidadão que mora lá no Umbará, tem que ir lá, entendeu?
Projetos sociais não faz sentado numa cadeira, não. Verdade. Você tem que ir lá ouvir quem precisa. Qual que é a sua necessidade? Qual a necessidade do bairro? O que nós podemos fazer de projeto para vocês? Não é fazer projeto pensando no que eu sei. É ouvindo a população. É ouvir as necessidades. Eu sou da área comercial, eu sou representante comercial, e desde que eu entrei na área comercial, a gente tem isso como conceito. Ouvir as necessidades do cliente é o que vai fazer a gente efetuar uma venda para ele. Exatamente. E com o cidadão é a mesma situação. Ouvir as necessidades dele é o que vai fazer a gente fazer projetos sociais voltados para a necessidade dele. Que atenda ele. Que atenda a ele, ao que ele precisa. É isso que vai fazer. Mas para isso você tem que ir lá. Verdade. Tem que criar meios de você ouvir a população. Hoje, eu penso que não tem. Eu converso com muitas pessoas no carro. Até um tempo atrás, eu comecei a fazer uma espécie de uma enquete no carro, onde eu perguntava se alguém conhecia o nome de algum vereador de Curitiba. A pessoa às vezes não lembra nem quem votou. Olha só. Tem vereador em Curitiba que está lá há 30 e poucos anos. Desde que voltou a nova democracia, né? Que voltou a ser eleito pelo voto popular, ele está lá. Quando você pergunta, às vezes, para alguma pessoa no carro ou para algum cliente sobre ele, a pessoa não conhece. Não conhece. Então, esse cara, ele só é vereador no papel, porque ele não é lembrado. Ninguém sabe de algum projeto que ele tenha feito. Então, assim, a distância da população para os vereadores e para o prefeito é muito grande. Isso não pode. A gente tem que estreitar isso para ouvir a população. É verdade. Perfeito. Sensacional isso, hein? Bacana. Meus parabéns por isso. Que essa tua visão, porque é uma visão muito ampla, né? Tanto no Uber, como nos semáforos, nos postinhos. Exato. E na ação social. Exatamente. Exatamente. É isso que eu vejo como necessidade da população, né? É o que eu percebo sem ser vereador ou prefeito. Percebo isso o quê? Vivendo, ouvindo as necessidades da população. Então eu penso que se a prefeitura começar a ouvir mais, não é um 56. Fala assim, mas de repente alguém vai falar assim, mas tem um 56. Mas rapaz, é difícil, pastor, você falar num 56. E outra coisa, eu nunca recebi um feedback do 156. Eu acho que o canal tinha que ser mais estreito. Eu tinha que ter... de repente não é todo mundo. É lógico que a gente vai falar assim, como que um vereador vai atender toda a população? Lógico que não vai. Mas ele pode atender uma pessoa que represente, por exemplo, um bairro. Uma associação de bairro, por exemplo. Verdade. Ele pode ir lá, como eu citei aqui, ouvir os comerciantes. Ele precisa ouvir a população, não precisa bater na casa das pessoas, ouvir todo mundo. As pessoas nem vão receber, vão estar trabalhando. Mas se ele for lá, eu tenho certeza, qualquer material de construção que ele for de bairro, ele ouvir o dono do material de construção, o funcionário, ele vai entender todas as necessidades daquele bairro. E ele vai poder pensar, não, eu preciso fazer algum projeto para atender as necessidades sociais aqui dessa região, o asfalto aqui não chegou, o asfalto está bonito lá na região onde eu trabalho, onde é a Câmara Municipal, onde é a Prefeitura. Mas aqui não está. Eu vim aqui, o meu carro, mesmo sendo um Virtus, ele trepidou. Exatamente. Né? A chave caiu do painel. Então, assim, ele vai perceber. Como que percebe? Indo, pastor. Indo, tem que estar lá. Tem que estar lá. Tem que estar lá. Tem que ter cheiro do povão. Exatamente. Tem que sentir, tem que ver de perto. Por que quando é eleição, eles vão lá? Faz carreata. Vai lá pegar na mão das pessoas. Por que não vai nos 4 anos? Verdade. Entendeu? Essa é a diferença de fazer política pensando na população. Essa é a diferença. Que é o que se deve voltar. Exato. É o que se fazia antes. Exatamente. Era assim que a política era antes e é assim que ela deve voltar a ser. Só que ela só consegue voltar a ser assim se a pessoa realmente mudar o que tem. Se tiver essa quebra de paradigma. Isso. E reaprender esse direito que emana do povo. Exatamente. Que vem do povo e para o povo. Exatamente. O povo não tem ainda, pastor, infelizmente, não tem a consciência de que os vereadores são nossos funcionários. Exatamente. O prefeito é nosso funcionário. A secretária da Saúde, da Educação, seja lá de qual ministério seja, são os nossos funcionários. Verdade. Não estão lá para governar para si. Não estão lá para ditar as regras e sem ouvir a população. E para dizer que manda, como eu ouvi na pandemia. Eu vou mandar fechar e pronto, acabou. Não pode ser assim. Você ouviu a necessidade de quem não vai poder trabalhar? Uhum. E aí, como é que faz? Então, essa é a minha ideia. Ouvir. Maravilha. Ouvir. Governar pensando na população. É você que vai governar. Eu sou seu representante. Você acha que a necessidade que é essa? Vamos conversar como um todo. É a necessidade do bairro? É. Então, vamos tentar fazer projetos que envolvam isso.
Maravilha. E aprender a ouvir também vamos dizer, faz parte de alguém que se permite, porque na grande maioria nós gostamos de falar, mas sentar para ouvir também tem a ver com coragem, né? Com certeza. Tem que ter coragem. Mais a ver ainda, inclusive, né? É verdade. Porque daí realmente você vai governar para a população. Verdade. Quer falar com quem não fala, até papagaio fala, né, pastor? É verdade. É fácil falar. Mas na prática ali, de governar pensando na população, é o que vai fazer a diferença. Olha, que maravilha. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. Johnny Pinheiro, uma bênção poder recebê-lo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado eu. Que você possa ter êxito no seu empreendimento, que as coisas realmente que você tem buscado, tem sonhado, os teus projetos possam sair do papel para a realidade do povo de Curitiba. Muito obrigado, pastor. Eu pretendo realmente... Eu sou cristão, como eu falei, né? Então, assim, todos os meus projetos eu coloco na mão de Deus. Amém. Falo, Senhor, se for da vontade do Senhor, eu vou colocar as minhas ideias, né? Eu vou colocar a condição de a população poder fazer mudança ou não. E se fizer, eu pretendo colocar em prática aí tudo que eu comentei e mais, né? O que eu pensei foi isso, mas lógico que a gente dedicando tempo integral ali na condição de um futuro vereador, você consegue realmente desenvolver muito mais coisas. Maravilhoso. Olha, foi uma honra poder recebê-lo. Creio que nós vamos estar mais vezes juntos. Obrigado. O senhor fala bem, articula bem, tem umas ótimas ideias. Obrigado. E é disso que nós precisamos. Pessoas como a gente, que pensa e que não só pensa, mas age. Exato. Temos que ter atitude, porque só uma atitude transforma, não é verdade? Exatamente. Eu agradeço, então, novamente aí a oportunidade de poder estar falando para a população, porque para a gente que está numa condição de pré-candidato, é muito difícil você chegar a alcançar a população. Então, eu agradeço aí a oportunidade que vocês estão dando a gente poder expor algumas coisas que a gente pretende fazer, né? E não sei se eu já posso deixar a mensagem final para a população. Por favor. Eu quero deixar uma mensagem final para você, que está nos ouvindo aí. Que primeiro que Deus te abençoe na decisão que você vai tomar aí na próxima eleição. E principalmente eu quero falar com você que votou branco e nulo. Eu quero que você reflita bem. Eu sei que de repente você pode... Eu ouço muito isso na rua, desanimado com a política, desanimado com quem está no governo. Mas assim, eu digo para você o seguinte, a gente só consegue mudar se a gente mudar, se a gente fizer realmente a mudança. Se você for lá e tirar aquele teu funcionário, como eu citei agora aqui, um vereador, ele não tem um cargo ali que ele conquistou por mérito dele. Você colocou ele ali. Ele é seu funcionário. O prefeito também. Então, assim, do mesmo jeito que você colocou, você pode tirar. Então, assim, eu quero dizer para você que votou branco e nulo, que você reflita na próxima eleição. Se você quer, qual Curitiba você quer para você? Você quer atual ou você quer voltar àquele modelo, que é o que nós citamos aqui, que é a Curitiba lá dos anos 85, 88, que era uma outra realidade, os anos 90. Que a Curitibinha que citam hoje aí, eu, pelo menos andando na rua, não percebo mais. Ainda como eu citei, a capital mais segura do Brasil, mas está longe de ser aquela Curitiba dos anos ali, final dos anos 80 e o começo dos anos 90. Então, minha mensagem para você é que você reflita sobre isso e que não anule seu voto, que é só assim a gente vai fazer alguma diferença lá na frente. Amém. Transformando, né, para modificar a história de uma linda cidade como a cidade de Curitiba. Tá de parabéns. Vai nessa tua força. Obrigado, que o Senhor é contigo, meu irmão. Obrigado. Que Deus abençoe também. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Você está no Pode Falar Curitiba. Não se esqueçam dos 3 Cs. Curtam, comentem e compartilhem. E estejam conosco nos nossos podcasts, que certamente estaremos trazendo a vocês pessoas como nosso amigo Johnny Pinheiro, que tem essa verdade, essa profundidade e fala daquilo que vive, da sua realidade de vida. Se você também tem a sua experiência, esse canal está aberto para você. Que Deus te abençoe. Eu sou o Robson Ramos. Você esteve no Pode Falar Curitiba.